trabalhando, porque qual é... Vamos só raciocinar juntos. Se eu estou soprando daqui para aí, então a minha influência magnética ela começa daqui e vai até você, ok? Enquanto que a minha mão está só nesse ponto. Então, na hora que eu estou fazendo um concentrado ali, mas estou soprando também por concentrado, eu estou ampliando o concentrado da minha mão para diante, mas também estou provendo energia nesse percurso. Percebe isso? Então, é por isso que eu digo, não tem como a gente pegar agora cada composição dessa e sair fazendo aqui uma quadra, fazer aqui um gráfico. Olha, tem 87 possibilidades de uso disso. Não, isso não vai ser possível. O que é possível é a gente ir entendendo, absorvendo, percebendo, aí a gente vai aos poucos fazendo as conexões. Lembra que eu falei semana passada daquele emaranhado de situações? É exatamente isso, é um emaranhado. E quanto mais a gente vai aprendendo, no primeiro momento parece até que é desesperador, porque o emaranhado vai complicando. Até que chega num momento que você diz assim, caiu a ficha. Aquele joguinho de dominó que você põe todos os dominós em pé, e aí de repente você empurra um, aí ele sai derrubando todos os outros. É mais ou menos assim que vai funcionar neste seminário. Os frutos da parte prática desse seminário é exatamente dentro desta sequência que nós temos. Eu tinha deixado previsto aqui um tempinho para a gente responder perguntas, já vieram estas. E aí, para não ficar muito além do tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui o slide que tinha começado a passar. Enquanto isso, se a produção tiver aí algumas perguntas e puder trazer, que aí eu vou fazendo aqui, enquanto eu apresento esse último slide. Então, nós temos trabalhado o tempo todo no coração. Então, na próxima aula, nós vamos entrar nas fibras do coração do magnetismo, né? Então, nós vamos falar sobre fadiga fluídica, antipatia fluídica, potencial fluídico, sifão magnético, arrastamento e espelhamento. Olha que está tão esperado, hein? Os impactos, a gente já tratou hoje aqui rapidamente deles, as criações fluídicas que foram perguntadas ainda há pouco, e o automagnetismo. Então, aqui a gente tem muita coisa para ver no próximo sábado. Muita coisa. Então, vai ser legal. A gente está aqui com matéria de primeiríssima qualidade para a gente aproveitar bem este nosso encontro, este nosso seminário, tá bom? Aqui, mais uma vez, estão perguntando como acessar a área do aluno. Eu vou pedir à minha produção aí, somente ao André. André, por favor, renove aí outra vez no chat como é que se acessa, porque o acesso é no www.magnetismoonline.com.br/aluno. Só que é preciso ter a senha de quem está fazendo o seminário, de quem se inscreveu. Então, você vai acessar isto e vai lhe pedir uma senha. Se você tiver dúvidas, peça essa senha no chat que o André lhe manda. Se você já tem o WhatsApp de André, André é uma pessoa super acessível. Peça a ele, que ele lhe explica bem direitinho como você entrar. Tá? E o material da área do aluno, ela está disponível desde quarta-feira desta semana e vai ficar disponível até uma semana depois do final do seminário, tá bom? Então, se você quiser rever a aula da semana passada, na próxima semana vai estar lá. Se você quiser rever essa aula daqui a 2 semanas, vai estar lá. Então, está tudo aí a seu favor, tá bom? Na área do aluno, você já tem o PowerPoint da semana passada e vai ter também algumas explicações que não deu tempo de ser colocadas. Mas não se preocupe, porque toda explicação que surgir, vocês vão estar sempre recebendo. Vai estar disponível para todo mundo, tá beleza? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, olha, o André mandou dizer aqui, magnetismoonline.com.br/aluno. Você se cadastra e aí é liberado a senha de acesso. E com essa senha daí você entra quantas vezes você quiser, ok? Mas eu queria só até falar aqui uma coisa que é meio desnecessário, mas eu gostaria de falar. Esse seminário, ele é para você que se inscreveu, tá bom?
E como nós temos aí uma série de custos, tem uma série de situações, eu pediria que você faça todo o uso que você puder, mas não passe para frente esses dados, porque não faz sentido. Até porque é o seguinte, se você passar a sua senha da sala do aluno, o que vai acontecer? Quando abrir, vai abrir num outro e-mail, aí está bloqueado. E aí, se você começar a dar sua senha e sua senha começar a ser bloqueada, aí a sua senha vai ser bloqueada para você também. Então, não fica elegante, tá bom? Esse material do aluno é do aluno que está inscrito no seminário Técnicas Avançadas de Magnetismo. Oswaldo, meu amigo Oswaldo, está dizendo assim, o magnetizador com sensibilidade pode identificar os diversos pontos a serem trabalhados? Podem, Oswaldo, e claro que a gente faz isso. Os bons magnetizadores, eles são bons, entre outras coisas, por isso, porque eles detectam vários pontos, várias circunstâncias. Às vezes tem problemas que nem o próprio paciente sabe que tem. Por exemplo, você pode ter uma ferida que depende do seu laríngeo. Como é que o paciente vai saber que ele tem um problema no laríngeo? Ele não sabe. É você quem vai ter que detectar. E esse é um dos problemas, entre aspas, mais fáceis, porque eu já coloquei aqui. Mas tem outros problemas, outras relações, inter-relações, que não são tão simples. Muitas vezes a gente sente. Eu já contei em vários seminários um caso que eu vou contar aqui outra vez. Uma companheira foi receber um passe e, de repente, foi dito para ela que tinha alguma coisa na mama. E ela disse, não, porque eu fiz um exame agora bem recente e não tem nada. Mas eu senti. Na outra semana, ela, com muita inteligência, procurou um outro magnetizador e não falou nada. E aí o outro magnetizador disse, olha, eu achei um negócio interessante, na sua mama tem alguma coisa. Ela disse, não tem. Tudo bem, mas eu senti. Ela, na terceira semana, foi para um terceiro magnetizador diferente. E aí o terceiro magnetizador diferente disse que tinha um negócio na mama. Aí ela encafifou. O que foi que ela fez? Foi a médica, pediu um novo exame, e aí recebeu o exame. No exame dizia o quê? Não tem nada na mama. Aí ela deu um tempo, voltou a outro magnetizador, o outro magnetizador disse, tem um negócio na sua mama. Ela disse, mas não é possível, eu fiz já 2 exames. Então me desculpe, mas tem um negócio na mama. Resultado, ela foi para mais outro, e todos disseram que tinha um problema na mama. E todos começaram a trabalhar a mama, não foi só dizer, trabalharam a mama. Depois de uns meses, aí 6 meses, 8 meses depois, ela foi à médica, e a médica chegou e disse, está na hora da gente renovar os nossos exames e tal, e passou lá a mamografia, ela fez a mamografia, quando ela ligou para a médica ficou chateada com ela. Por quê? Você é minha paciente desde a adolescência. Como é que você vai num médico, vai num outro médico sem vir falar comigo? Ele disse, mas eu não fui em outro médico. Foi. Olha aqui, tem uma cicatriz aqui na sua mama. Eu disse, cicatriz? Alguém mexeu na sua mama. E não fui eu, então quem foi? Aí ela lembrou que ela tinha algo na mama que ninguém detectou. E ninguém detectou por quê? Porque ainda não tinha somatizado. Estava na estrutura, vamos colocar aqui o termo técnico, estava na estrutura epigenética. Ou então estava na estrutura morfogenética. Ainda estava na estrutura do corpo espiritual. Então, alguém sentiu, alguém não, várias pessoas sentiram e trabalharam, e o paciente sequer sabia. Então, isso é muito relevante. Fernando pergunta para quem está começando, quais livros começar? Eu vou sugerir um livro meu. Leia o livro Cure-se e Cure pelos Passes. Cure-se e Cure pelos Passes. Por quê? Porque esse livro ele foi escrito em cima de vários seminários que eu fiz, mais de, se não me engano, 11 anos de seminários, e eu juntava todas as perguntas. Aí, quando eu precisei fazer aquele livro, eu juntei todas as perguntas, montei um quadro, e mais ou menos 85% das perguntas do livro são perguntas de seminários. Apenas as outras eu tive que fazer para poder o assunto não ficar incompleto. Então, é um livro muito legal, é bem simples, é acessível, e ele aborda praticamente tudo. Eu acho que é um bom livro para você começar, tá bom?
todas as perguntas do chat, elas são respondidas na semana e a gente dispõe lá na sala do aluno, tá ok? Não fique preocupado que a sua pergunta que eu não respondi, porque não me chegou, ela vai ser respondida e você vai ter isso na sala do aluno. Não seria melhor um só magnetizador para detectar o tumor? Ela criou fluidicamente? Se foi esse último caso que eu falei, não é que precisaria só um. Ela foi, recebeu um passe e achou estranho, porque como ela era do próprio grupo, porque se ela não fosse do próprio grupo, ninguém teria dito, mas como ela era do próprio grupo, aí foi dito, fulaninha, você tem isso aqui. Aí ela ficou desconfiada, porque ela tinha um exame na mão dizendo que ela não tinha. Aí o que foi que ela fez? Ela pegou o outro magnetizador e pediu. Então ela quis checar. Só que à medida que ela foi checando, foi se confirmando, até que, em termos clínicos, não se confirma. E vem se confirmar depois que ela tinha e que foi tratado, mesmo sem ela ter. Que ela poderia ter ficado só com um, do primeiro, do começo ao fim, poderia. Mas essa é a opção do paciente. O paciente tem várias opções. Quem somos nós para dizer ao paciente que faça, não faça, aceite ou não aceite? Então, é muito bom quando a gente já começa a entender tudo para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Afonso, Suelu, Eleonora, Raimundo, Elisa, Rose, Agnaldo e Companhia Limitada, Fujiko, Ogata, Leila, Rocha, Helena, espero que esteja tudo bem aí, Helena. Marilena, Pedro Cruz, Medeiros, Grace Abelha, Guilhermina, e aí vamos, né? Adriana, Valquíria, Dionísio, Andréa Lemos, Eneida, Fredo, Jolena, Misael, nossa, que quanta gente.